Essa decisão de fazer o segundo jogo na Vila Belmiro, gostaria que você falasse as vantagens do Santos, lógico, a gente sabe, tem a pressão, tudo, mas por alguns jogos o Santos também optou por fazer decisões em São Paulo, até por causa dos lucros, da renda. Então, gostaria que você falasse sobre essa decisão de fazer a final aqui na Vila. Olha, a preferência de comissão técnica e dos atletas sempre é fazer o jogo de final, né, na Vila Belmiro. E todos nós concordamos com isso. Às vezes surge alguma situação que é interessante para o clube, mas principalmente pensando no caldeirão que é a Vila, no histórico que a Vila traz, positivo, da gente conseguir buscar esse título, né? A quinta decisão seguida, pode ser o tetracampeonato. Então, todos esses fatores são os fatores que levaram a essa decisão. Ser Corinthians pesa mais querer fazer aqui na Vila? Não, a decisão era em função de poder ser tetra, independente do resultado. Era uma ambição de todos nós. A preferência, até por passar o Corinthians nos pênaltis, era um desejo de todos nós também, para que você pudesse decidir aqui. Qualquer outra situação, com vitória do Corinthians ou com o São Paulo passando, nós decidiríamos fora. Então, foi o melhor resultado. O aspecto técnico prevalece, então, a possibilidade do título sobre a questão financeira, é isso? Olha, sempre há uma discussão sobre as situações. E o importante é assim, que haja um consenso, que todos pensem da mesma forma, e isso aconteceu. O interesse de trazer para a Vila, trazer para Santos, a tentativa de fazer esse tetracampeonato. Ney, o presidente do Corinthians, o Gobi, ele foi taxativo ontem, depois do jogo, que ele não abriria a mão do Pacaembu. Ele até rotulou o Pacaembu, e ele tem razão, como a casa do Corinthians. Então, eu gostaria de saber o seguinte, se isso também pesou na decisão do Santos, e se pelo fato do espetáculo ser bom, a peça ser maravilhosa, existe a possibilidade de uma majoração de ingressos? Olha, isso ainda vai ser decidido, né, pela diretoria em relação a preços de ingressos, mas, no primeiro momento, a decisão foi de trazer para a nossa casa a decisão, afinal. Ney, queria saber se o Santos já fez alguma observação aí no Campeonato Paulista, jogadores, peças de reposição, se algum jogador interessa para o Santos já vai atrás de alguém que jogou bem no Campeonato Paulista. A gente vem acompanhando já há bastante tempo alguns jogadores, até contatos já foram feitos, mas a gente não vamos falar sobre nomes que podem inviabilizar qualquer situação, mas tem algumas coisas encaminhando já. Boa tarde, Ney. Aqui atrás, ó. Talvez essa pergunta... Fala, Rafael. A pessoa mais indicada para responder fosse o Muricy, mas a gente não vai ter contato com ele nem hoje nem amanhã. Existe a possibilidade do Santos poupar alguns jogadores para essa partida de Joinville e talvez nem levá-los, deixá-los aqui, já pensando nessa primeira partida decisiva do Paulista contra o Corinthians? O Muricy ia esperar o final do treinamento para finalizar a sua lista, né? Ia conversar com alguns atletas. Existe essa possibilidade também, mas nós vamos aguardar um pouquinho mais. Ô Ney, em relação ao patrocínio master, né, da camisa, a Filco está até o final do Paulista, mas o Santos ainda não acertou um patrocinador fixo. Como é que estão as negociações? A montadora chinesa parece que voltou atrás, está encerradas as negociações com a montadora chinesa. E a segunda pergunta é sobre as revelações do campeonato, se algum jogador do Mogi já negocia com o Santos, entre eles o Rony? Olha, primeiro em relação aos patrocinadores, aí o pessoal tem trabalhado bastante em cima disso para definir o mais rápido possível. Nós devemos ir de Filco também, já na Copa do Brasil, e aguardar um pouquinho mais essa definição em definitivo. Em relação aos jogadores do Campeonato Paulista, a gente já conversou com vários jogadores e eu me reservo, por enquanto, a gente ficar um pouquinho em sigilo para não revelar nomes, que pode criar um certo desconforto aí e atrapalhar alguma negociação. Ney, aqui. O momento é de Paulista, mas temos o brasileiro também começando agora no final do mês de maio. E tem a questão do Mané Garrincha. Tenho duas perguntas para fazer para você em relação a isso. O estádio já passou por diversos adiamentos. Dia 18 agora deve ser entregue. Se não for entregue, o Santos tem um plano B para onde mandar essa partida contra o Flamengo. E o Flamengo tem a maior torcida na região centro-oeste, segundo a pesquisa da Pluri. E o Santos é a sétima. Poderia haver um tipo de inversão de mando? O Santos mandando a partida em Brasília com o Flamengo, tendo um maior número de torcedores? Inversão de mando não tem nenhuma demanda nesse sentido, né? O mando é do Santos
A gente já tivemos em Brasília outras vezes e a gente espera que consigamos colocar bastante torcida, eu acho que isso vai acontecer. Em relação à possibilidade de jogar ou não, eu acho difícil não acontecer, eu acho que deve acontecer o jogo normalmente em Brasília. E caso você não possa jogar numa última hora, nós jogamos em casa, que é o mando nosso. Ney, fechando uma reportagem, na verdade é uma especulação, São Paulo pediu para ver aqui em Santos a opinião das pessoas sobre essa ideia. Parece que um rapper conhecido, americano, estaria querendo patrocinar o Neymar, querendo cuidar da imagem do Neymar, né? Mais uma pessoa. Isso dificulta na negociação, a gente sabe que já tem um encaminhamento com uma negociação do Neymar, mas dificulta ainda mais essa superexposição dele ou não? Eu acho que não, Nós que convivemos no dia a dia com o Neymar e com todo o grupo que trabalha com ele, a gente sabe a felicidade que o atleta tem de ficar em Santos, de ficar no Brasil. E eu acredito muito nisso, que acho que é a grande força de manter o Neymar aqui. Conquistando títulos, quebrando recordes a todo momento, eu acho que esse é a grande diferencial para manter o Neymar aqui. Ney, na reunião da Federação Paulista lá em São Paulo, o Odílio disse que o Sport já procurou no passado aí pelo Durval e o Muricy não aceitou liberá-lo, para ele continuar aqui. Esse quadro se mantém, se o Sport fizer alguma procura agora, o Muricy já pode conversar sobre isso. E outra coisa em relação ao Pinga, o contrato dele vence no fim do ano, para ver se ele não vai renovar, né? Não, o André termina agora em maio, né? Termina o contrato, era só para o Campeonato Paulista e termina agora. Em relação ao Durval, que está indo para o 11º título, em busca do 11º título seguido, né? Como estadual, o interesse é que permaneça o jogador. Nosso elenco é sempre pensando em reforçar cada vez mais, não tem aí um interesse inicial de nenhuma negociação. É claro que negociações, quando vem uma proposta acima da média, que seja interessante, tudo é estudado, mas a ideia é que permaneça o grupo que está e reforçar. Ney, essa lista dos jogadores que vão viajar amanhã, vocês vão publicar hoje no site e o Neymar está confirmado que viaja ou não? Vamos aguardar, é só depois do treino mesmo, né? O Muricy finaliza essa lista e a gente solta para a imprensa, para todos vocês.